Eu sou uma vítima do meu próprio sucesso. Conquista. Eu nem tenho um nome de verdade, só um propósito. Eu sou capaz de muito mais do que isso. Essa frase veio direto do personagem Conquista da série animada de televisão chamada Invencível. E pode não parecer, mas essa frase isoladamente diz muito sobre o personagem do Conquista e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Olá, YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal do Lisba. Eu sou o Lisba, e no vídeo de hoje eu quero citar dois personagens, um do anime Hunter x Hunter, que é o Rei das Formigas Meruem, e o antagonista da terceira temporada de Invencível, conhecido como Conquista. E falar sobre como esses dois são muito mais relacionados do que eles parecem, do ponto de vista de uma temática em específica. A importância do nome de uma pessoa. Algo que eu quis citar por causa do último vídeo que eu fiz, falando sobre o filme 12 Homens e uma Sentença, em que eu mencionei que no final do filme, dois personagens revelam seu nome um pro outro, sendo que durante todo o filme eles só se referiam a si mesmos por seus números de jurados, e eu mencionei lá a importância que o nome tem para a humanização de um personagem. E o mesmo conceito vai ser discutido com esses dois personagens. Vamos começar primeiro com o Meruem, que, embora eu esteja falando o nome dele aqui, nesse exato momento, na história de Hunter x Hunter, ele não sabia o próprio nome por basicamente todo o seu período de vida. Para explicar melhor, o anime de Hunter x Hunter é basicamente um mundo onde existe um tipo de pessoa conhecido como Hunters, que são pessoas que vão em busca dos seus próprios sonhos. E nesse anime existe um determinado arco onde um certo tipo de formiga, chamado Formigas Quimera, que tem uma habilidade de fagogênese, que permite com que eles herdem características de animais que eles comeram nas suas gerações futuras. E isso resulta em um monte de formigas com características de humanos que basicamente acabam tentando tomar o mundo. E em determinado ponto da história, o Rei das Formigas acaba nascendo e se torna o antagonista final desse arco. Devido ao nascimento precoce, no momento em que o Rei das Formigas nasceu, a sua mãe não estava numa situação que conseguia se comunicar com ele e, portanto, ele nunca descobriu seu próprio nome. E para ele isso não importava, porque quando ele nasce, dentro da história, para ele o ego é irrelevante. Ou seja, o ego, no caso, se refere a ele mesmo. Isso porque o Rei das Formigas não tem uma personalidade, ele tem um propósito. Quando ele surge no anime, o seu único objetivo é de se tornar o rei de todas as criaturas vivas, simplesmente porque esse é o seu destino desde o seu nascimento. Ou seja, ele só tinha um objetivo. Ele não tinha uma persona, ou pelo menos era isso que ele acreditava. Então, para um personagem com esses objetivos, ter um nome era irrelevante. Ele só era reconhecido como o rei, seja o Rei das Formigas ou o governante supremo a partir do momento que ele toma a liderança de um certo local e etc. Durante a primeira parte em que ele aparece no anime, ele é visto de uma forma um tanto fria e que segue direto ao ponto. Ele só tem um plano para conseguir conquistar o mundo e ele segue a primeira parte do anime apenas agindo em prol desse plano. Mas a partir do momento em que ele começa a se relacionar com uma garota chamada Komugi, que tem todos os defeitos do mundo que tornam ela uma pessoa fraca, e mesmo assim ela se torna um oponente que dentro de um jogo de tabuleiro que ela joga junto com o rei, ele nunca consegue derrotá-la, fazendo ele abrir seus olhos e perceber que às vezes a força vem de outras características e não apenas o físico, e que todas as criaturas têm a capacidade de serem extraordinárias em alguma área. E quanto mais os dois se relacionam, mais vai aflorando a humanidade do rei, que começa a enxergar as coisas de forma diferente, questionar a si próprio e as suas ações. E em determinado momento durante o anime, ela pergunta ao rei qual o nome dele e ele não tem uma resposta, porque ele nunca recebeu um nome. E então, com o passar do anime, ele finalmente entra em um conflito com Netero, que diz que sabe o nome dele, que foi recebido pela própria mãe, mas que só vai dizer se os dois lutarem. E após o combate, Netero ensina ao rei o seu próprio nome e, devido a algumas reviravoltas, a história fica mais complexa a partir desse ponto. Mas a questão é que, desse momento em diante, o Rei das Formigas passa a ser oficialmente chamado de Meruem. Esse é seu nome. E isso diz muita coisa, porque, diferente do início do anime, ele é outro personagem nesse ponto da história. Um personagem mais humano, um personagem que reflete, que tem uma personalidade própria e não quer só apenas ser um objetivo ambulante. Ele não é apenas um propósito. Mesmo que isso vai contra os ideais da própria raça e que os seus próprios servos acreditem, ele ainda assim não pode excluir a importância que a Komugi trouxe à sua vida e como isso afetou a sua maneira de enxergar o mundo. E com uma nova visão de mundo, agora o Meruem passa a ter uma personalidade, passa a ter um ego. E o momento em que ele passa a ser chamado pelo seu próprio nome é a marca disso. É o momento em que Meruem deixa de ser uma força da natureza e passa a ser de fato um indivíduo, que foge dos princípios que ele tinha no início. Visto que antes ele não era um indivíduo, ele era uma função. Pois um rei sem nome ainda consegue governar, mas uma pessoa sem nome não pode ser única. E uma pausa rápida aqui, antes de eu continuar falando, vou citar do Conquista agora, mas por favor, deixa o like, se inscreve no canal, assista o vídeo do início até o fim para poder me ajudar, porque é assim que o YouTube faz para recomendar meu canal para outras pessoas, e vamos prosseguir.
E aí a gente volta pro Conquista. O Conquista, ele apareceu apenas no último episódio, que até então foi lançado de Invencível, que é o último episódio da terceira temporada, embora já tenha sido anunciado uma quarta. Ela ainda não está disponível no momento em que eu estou gravando esse vídeo, então talvez a gente ainda vai ter mais informações sobre o Conquista. Eu sei que ele aparece nas histórias em quadrinhos, porém eu não li elas. Então eu estou considerando apenas a série aqui. Porém, dentro da série, ele mostrou o suficiente de si mesmo pra gente ter o que debater a esse respeito. Pra começar aqui, o Conquista, assim como eu acabei de mencionar do Meruem, ele é apresentado de uma forma fria como um simples guerreiro que tá lá pra destruir tudo e derrotar qualquer um que se opor ao Império Viltrumita, que é pra qual ele trabalha. E durante o combate, esse único episódio que ele aparece ainda assim desenvolve ele o bastante pra gente entender mais ou menos como ele funciona, a ameaça que ele representa e qual o seu papel fundamental para a história. Apesar de ser um instrumento para basicamente aniquilar o Mark, que é o protagonista da nossa história, durante o combate, o Conquista ele vai demonstrando várias emoções. Ele vai demonstrando que ele tem personalidade, uma fome por combate, de certa forma até um estoicismo dele aceitar qualquer resultado da luta, desde que ele se divirta com ela, e por aí vai. E dentre esses momentos, no final do combate, ele demonstra seu descontentamento, onde ele faz um grande discurso explicando sobre a sua solidão por ele causar medo em todas as pessoas e não ter ninguém perto dele, inclusive os próprios Viltrumitas que fazem parte do império do qual ele defende tanto. Esse discurso acabou sendo um dos pontos cruciais do personagem e foi um grande destaque na internet, sendo que ele era original da série, não existia nas HQs e trouxe muito sobre o personagem. E afinal de contas, a solidão de não ter um nome. Porque, tal como eu falei, o nome ele serve para humanizar alguma coisa, para mostrar que aquilo lá é único. Talvez você não tenha parado tanto para refletir sobre isso, porque nossos nomes são algo que a gente recebe desde o nascimento e acaba se tornando uma constante normal de nossas vidas. Mas todos os nomes têm significados e eles existem por um motivo. Eles nos classificam como pessoas e nos tornam indivíduos únicos. Tanto que, quanto mais o tempo se passa, algumas outras práticas que limitavam esse individualismo foram se perdendo. Por exemplo, reis de antigamente, ou governantes em geral, costumavam nomear seus filhos com os seus próprios nomes. Por isso que haviam nomes como Dom Pedro II, Rainer III, nomes que possuem a palavra Júnior ou Sênior, por exemplo, vindo de séries recentes que nem a do Pacificador, que fiz vídeo nesse canal, temos o Rick Flag Sênior e o Rick Flag Júnior. E quanto mais tempo se passa, mais a gente perde esse costume. Talvez exista uma explicação mais específica a quais eventos levaram a essa mudança cultural. Entretanto, eu gostaria de refletir sobre a minha visão das coisas e sobre como pessoas são indivíduos diferentes, independente de quem são seus pais. Então, receber um nome diferente é uma mostra como aquele filho não é apenas uma continuação de seu antecessor. Ele vai muito além disso. Quando você dá um nome para algo, e não só apenas algo humano, você está dando um significado para aquilo, desde nomear uma arma, um amigo imaginário, um boneco de pelúcia, e por aí vai. A partir do momento que aquilo recebe um nome, aquilo é algo único. Semelhante a uma discussão que você pode ver no livro O Pequeno Príncipe, onde, por exemplo, o príncipe e a raposa eram desconhecidos. Ela era uma raposa qualquer para ele, até o momento em que ele a cativa. E a partir desse momento, ela é única. Porque não importa se existem outras 10.000 raposas no mundo. Aquela raposa é a única que foi cativada por ele. E o nome, ele tem um propósito semelhante. É por isso que quando você nomeia algo, aquilo tem uma importância a mais para você. E é por isso que isso é tão relevante para personagens como o Rei das Formigas e o Conquista. Porque, no caso do Meruem, o nome mostra a sua transição de uma força da natureza para um ser. Enquanto que o Conquista, em nenhum momento ele tem essa troca, pelo menos até então. Mas a sua falta de nome demonstra o seu papel na sociedade e todos os conflitos do qual o personagem sofre na série e provavelmente vai voltar para refletir a respeito dessas características no futuro. Sendo que o Conquista, ele não é no momento uma pessoa importante para ninguém no universo inteiro, tanto que ele mesmo fala que ele não chora porque ninguém no universo se importaria, porque ele não é único a ninguém e nem é especialmente importante para alguma pessoa. Nas palavras dele, ninguém fala com ele, ninguém quer ser amigo dele. Ele é simplesmente um elemento, ele é mais um soldado mais forte que os outros e por isso ele se destaca no Império, mas ainda assim ele só é um objetivo, uma casualidade. Ele não chega a ser enxergado dentro do universo de Invencível como uma pessoa. Para o Império Viltrumita, o valor do Conquista não está em quem ele é, mas o que ele faz, que é conquistar. Por isso que a falta de nome simbolicamente representa a falta de humanidade nele. E por isso, se em algum momento da série ele vir a ser nomeado, isso será como um indício
indicativo de que agora ele é algo para alguém. E eu citei esses dois casos, mas com certeza existem outros exemplos que você pode ver em diversos tipos de obras diferentes. Porque esse não é exatamente um tópico atual, ele é algo já debatido há algum tempo. O que torna nós quem nós somos. O que torna eu, Lisba, eu, e não apenas mais um cara fazendo vídeo no YouTube. O que faz com que eu seja único. Essa nomeação está diretamente relacionada à importância que nós damos às coisas. É isso que faz com que quando alguém quer falar comigo, ela me chame pelo nome, o Lisba, e não por o cara ali que faz vídeo. E é essa a importância de um nome. E se você está interessado em descobrir como foi que toda essa discussão se desenrolou, eu vou deixar aqui o meu vídeo falando sobre o filme 12 Homens e uma Sentença e minha review das duas versões do filme e por que eu acho que a falta de tecnologia da época possibilitou uma criatividade que reforçou as qualidades desse filme e de outros filmes antigos. Mas por hoje é isso, obrigado a todos pela atenção e espero vê-los no próximo vídeo.